as técnicas de apresentação, as habilidades de saber fazer, as atitudes de você querer fazer, né? Então, isso é muito importante em pleno século XXI. Tá bom? Então você tem que ter um planejamento na sua vida. Por anos você vai ser do mesmo jeito, daqui a 20 anos você vai ser a mesma pessoa, não vai ler a Bíblia, não vai entender nada, vai se tornar uma pessoa como qualquer uma outra pessoa. E para você que está começando, você tem que desenvolver essas habilidades, esse conhecimento e essa atitude de desenvolver e melhorar sempre, como um comunicador, tá bom? Como um pregador, como um homem de Deus, como uma pessoa que quer desenvolver melhor o seu ministério. Tá bom? Porque para você compor uma boa apresentação de uma boa pregação. Então, a primeira coisa aqui que eu quero assim, lembrar você que é novo, lembrar você que é aluno, né? A maioria das pessoas aqui, a maioria são alunos nossos que estudam conosco. A primeira regra é o ensinar o público. Olha, gente, como eu compor uma boa apresentação, como eu compor um bom sermão, como fazer um ensino, uma pregação que tem um bom resultado. A primeira regra básica é que a sua pregação, é que o seu sermão, o seu ensinamento tem que ter ensino. Tudo que você for fazer tem que ter uma lição. Não importa que você fale 5 minutos, 10 minutos, 40 minutos. Tem que ensinar as pessoas. O grande problema é que essa regra de ensinar o público, ela deve ser entendida no discurso. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas hoje, principalmente em uma gama maior de pentecostais, né? Eu sou pentecostal e sei do que eu estou falando. Não ensinam. Às vezes é muito barulho, às vezes é muito reteté, às vezes é muita revelação e pouco ensinamento. Para compor uma boa pregação, para compor uma boa, um bom sermão, o seu sermão, a primeira coisa que ele tem que compor é o ensino. Seu sermão, a sua pregação, ela tem que ensinar. O público tem que aprender alguma coisa. Uma das coisas que mais me envergonha é quando eu pergunto para alguém da minha família: o que foi que você aprendeu? E a pessoa não, o quê? Mas não ensinou nada. Conversou, cantou, testemunho, cantou, testemunho, cantou, testemunho, cantou, testemunho, cantou. E o ensino? Então, a pregação, a primeira regra é ensinar. O público deve aprender alguma coisa com a sua pregação. Segundo, é entreter, né? O discurso ele deve ser agradável, deve procurar as pessoas terem prazer. A pregação, as pessoas precisam ouvir e chamar a atenção. Eu estava conversando com um amigo meu, agora eu cheguei da Central, estava conversando com um amigo meu que estava pregando, o pastor Luiz, e ele falando que ele estava dando um ensinamento e ele automaticamente lembrou da época, há uns 15 anos atrás, quando eu estava pregando um sermão e chamou a atenção dele. E olha como é importante. Ele prega hoje e dá um ensinamento hoje, e algumas pessoas ficam ouvindo, porque está chamando a atenção e automaticamente está sendo agradável e as pessoas estão tendo prazer em ouvir. E você diz amém. Quando você diz amém, as pessoas não querem encerrar, porque querem continuar, né? Então, automaticamente, o entreter deve ter esse ponto importante e agradável, né? E a terceira é explicar. Lembre-se que todas as pessoas que estão dentro da igreja, que a gente está falando, o que você vai falar, tem que ficar claro, né? Jesus, ele tinha uma habilidade excepcional. Jesus era incrível, porque ele conseguia ensinar, ele conseguia entreter e ele conseguia explicar pessoas de vários níveis. Não importa se meio-dia ele encontrasse a mulher no poço e depois meia-noite ele encontrasse um Nicodemos. Então ele falava na linguagem que as pessoas entendiam. Se fosse um intelectual, ele falava na linguagem do intelectual e prendia a atenção. Se fosse com um mendigo, com uma pessoa simples, com uma pessoa que não tivesse cultura, ele descia ao nível da pessoa e falava com as mesmas regras. Ele ensinava, ele entretia e também ele explicava. Então, isso, nós temos um mestre que é o nosso mestre, o nosso Senhor é um mestre na questão do ensino. E pasme aqui para todos nós. Você sabia, vocês que estão me acompanhando agora na nossa aula no Instagram e nos nossos canais no YouTube, que você vai encontrar Jesus mais ensinando do que operando qualquer outra coisa? E Jesus ensinava.
E Jesus ensinava. Parou Jesus e contou a parábola. Parou Jesus e ensinava. Olha, quando eu vejo Jesus parando e conversando com as pessoas, ou ele convencia ou ele revoltava. Como assim? Porque ele prendia. Eu lembro do jovem rico. O jovem rico, ele traz um sermão duro, vende tudo e dá aos pobres. Ele falou, rapaz, sermão duro é esse? Ele, para mim, foi uma das pessoas que chegaram perto de Jesus e saiu pior. Ele tinha tudo, ele tinha o mestre da salvação e saiu sem ela por causa da sua religiosidade. Jesus trouxe um sermão que ele entendeu. Bom, então isso é muito importante para o nosso entendimento. Existe um contexto, na realidade é um esquema retórico que todos nós temos que entender, né? Sempre para cada pessoa, para cada discurso, para cada ocasião, né? Então você tem que usar um esquema retórico. Por exemplo, num culto de crianças, a mensagem tem que ter as opiniões que atraiam as crianças, né? Tem que ter um tema central ali voltado àquele momento. Por exemplo, eu preguei muitas vezes errado. Porque, por exemplo, eu quando sou convidado para falar para jovens, eu não vou falar uma linguagem para obreiros, para pessoal de meia idade, para anciões. A cabeça é outra. Então, algumas pessoas não têm sucesso na pregação porque não falam a linguagem com um esquema retórico, né? O culminante é você, como pregador, você deixar clara a sua mensagem, né? As suas ideias e as suas opiniões. Então, automaticamente, você tem que entender que você tem um tema central a ser seguido, de uma mensagem, de um assunto, né? Com firmeza. Mas é importante que você saiba o público que você está falando, tá bom? Então, eu queria deixar bem claro para você. Se você vai falar para teólogos, o assunto tem que ser voltado a uma teologia. Hoje eu estava no lugar e me perguntaram qual era a teologia mais importante. E eu falei assim, que resposta você quer que eu dê? Porque não existe teologia mais importante, né? Então não existe melhor teologia, tá? Existe teologias mais exaustivas e outras teologias menos exaustivas. Existem os teólogos que mais estudam e os teólogos que menos estudam, e assim sucessivamente. Existem obras mais expandidas, reformadas, e obras menos expandidas, arminianas. As duas são sensacionais, juntas, tá bom? Então, quando você for falar para crianças, então a linguagem, para que você seja mais entendido, tem que ser para isso, para crianças. Se você for falar para adolescentes, para irmãs, e se você for falar para obreiros, tem que ter uma linguagem desenvolvida. Se você for dar uma aula, você tem que usar, igual nós falamos aqui nas aulas passadas, usar ética, usar toda uma linguagem para que você possa atingir os públicos. Esse é o segredo do século XXI. É você se expressar, principalmente de uma forma natural. Bom, isso é muito bom e muito, muito importante. Vou ficando por aqui porque o vídeo já ficou grande. Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial. Não esqueça de curtir e compartilhar todas essas informações para todos os seus amigos. Mais informações, acesse o site Teologia ao Alcance